O senhor também é presidente do CODIVAP, né, que é a Associação dos Municípios aí do Vale do Paraíba. E algumas reuniões vêm sendo realizadas com os prefeitos aqui da região, né? E de alguma forma, nessas reuniões, vocês chegaram a discutir também, de repente, uma ação coletiva para tentar reverter esse decreto estadual, para tentar flexibilizar o comércio de alguma forma, de uma forma mais rápida, levando em conta, é claro, os cuidados preventivos em relação à Covid? Olha, desde o início, diversas prefeituras tentaram, sem sucesso, e a questão hoje já está pacificada, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, me parece, e essa é a opinião da maioria dos prefeitos, que embora entendam que a nossa região deveria ter um tratamento diferenciado, o caminho é o convencimento político, o caminho é a construção de um plano específico para a região, apresentá-lo ao governador antes do dia 30, para ver se a gente consegue implementar no âmbito político. Isto porque o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça praticamente fecharam as possibilidades dos municípios disporem em qualquer linha em discordância com aquilo que for fixado pelo governo do Estado. Mas o governo do Estado tem demonstrado uma abertura para a construção coletiva ao criar esta unidade que ele chamou de Conselho Municipalista, na qual o nosso representante é o prefeito Felício. Felício, toda vez que tem uma reunião nesse conselho, ele convoca, chama uma reunião com os prefeitos via CODIVAP, a gente discute, Felício nos repassa o que foi tratado, a gente discute, a gente dá sugestões, de tal forma que o Felício está sendo um grande representante da nossa região junto a este conselho. E, paralelo a isso, nós estamos sim para a construção de um plano regional do Vale para ser apresentado ao governo do Estado. Então, vamos exportar o enfrentamento no campo político, porque os empreendedores precisam de segurança jurídica. Ninguém vai abrir um estabelecimento, usar dinheiro de custeio ou até fazer empréstimo na tentativa de abrir e fechar depois de 2, 3 dias com decisão judicial. Então, enquanto a gente não tem a segurança jurídica suficiente para dizer pode abrir que o poder público estará ao seu lado, pode abrir que desse jeito você tem segurança, não vai contaminar o seu trabalhador, nem vai pôr em risco o seu cliente, o seu consumidor, nós não podemos entrar nesse campo. E essa é a visão da maioria dos prefeitos do CODIVAP, respeitando algumas opiniões de prefeitos de cidades maiores que entendem que deveriam ter autonomia plena, mas, na verdade, a jurisprudência disse é o Estado que define as condições e qualquer decisão do Estado está lastreada em estudos técnicos. Nós queremos fazer essa discussão técnica e discussão política com o governo e entendemos que seja sincera essa predisposição do governador de estabelecer planos compartilhados com os prefeitos. Chegou-se a cogitar, a fazer algum estudo, algo que servisse aí de argumento, né, para tentar mostrar que os municípios teriam condição, diferentemente da capital, né, que vem vivendo aí uma situação mais complicada, praticamente um colapso, né, dentro da saúde, um estudo que servisse como base para que vocês conseguissem tentar reverter essa situação? São José fez, no tocante ao município de São José dos Campos, nós estamos em vias de acertar a contratação de uma consultoria e essa consultoria vai construir, nós já temos vários dados, falando aqui como presidente da CODIVAP, temos os dados, no primeiro momento, da evolução epidemiológica, quantos casos, quantas mortes, qual o percentual sobre a população do estado, da região, do país, comparação com modelos mundiais. Estamos acompanhando e temos os dados referentes à nossa rede hospitalar, UTI e internação, na região inteira. Nós estamos já monitorando e acompanhando a evolução da taxa de isolamento, discutindo critérios diferenciados, porque nós achamos correto que nos mesmos critérios estejam incluídas as cidades do litoral, as cidades serranas, as cidades do Vale Histórico, com as cidades industriais, da beira da Dutra, são realidades distintas.
portes econômicos distintos e, portanto, mobilização distinta, já que tem uma série de atividades lícitas e abertas nas cidades industriais que não tem nas cidades litorâneas. Então, isso nós estamos fazendo uma discussão mais aprofundada para apresentar uma crítica ao modelo de padronização que o Estado adota. Essa crítica o Felício já levou ao governo do Estado. E, por último, nós estamos, a partir das diretrizes que o governo está fixando sobre atividade econômica, número de empresas, número de funcionários, mobilização de pessoas, nós estamos construindo em conjunto uma matriz para mostrar o reflexo de cada atividade sobre a taxa de isolamento e sobre o risco de contágio. Nós vamos fazer esse projeto e vamos entregar ao governo do Estado como uma alternativa de flexibilidade que atenda às peculiaridades das nossas 4 grandes regiões: litoral, serra, vale histórico e cidades limítrofes à Dutra. Tem uma data que vocês já estão prevendo aí para a entrega desse projeto? Tem que ser antes do dia 30, né? Que é o dia 30 que o governador vai decidir. Nós esperamos, no mínimo 2 dias antes, lá para o dia 28, ter isto concluído, para entregar ao governo do Estado como a contribuição da região, um estudo que leva em consideração os parâmetros fixados para que nós possamos ter uma alternativa objetiva como proposta da região. Nessas reuniões tem se discutido também a questão da queda do orçamento dos municípios? Jacareí, por exemplo, existe já uma projeção de quanto vai ter de redução orçamentária devido a essa pandemia, toda essa situação? Olha, nós temos 2 entidades nacionais que estão fazendo esse trabalho para os municípios. A Frente Nacional dos Municípios, da qual eu e o Felício participamos intensamente, está fazendo esse trabalho junto ao Congresso Nacional, e também a Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação, nós temos a participação ativa do prefeito Fred e também da prefeita Daniela, de tal forma que essas 2 organizações estão, sim, trabalhando junto ao Senado e à Câmara dos Deputados. Eles estão fazendo o levantamento da região como um todo, mas quase que um percentual nacional, queda de 20% na receita já efetivamente realizada, mesmo nos meses de março e abril. A gente está acompanhando o comportamento da receita própria, mas nós podemos falar em compensação de ISS e ICMS. O Congresso já aprovou uma lei, já é um alívio razoável, porque leva em consideração as receitas de 2019. No entanto, ainda não há uma estimativa do que será o mês de maio até o final e o mês de junho. Estamos acompanhando, e o grande responsável pela reposição dessas receitas é quem tem receita, que é o governo federal. Tem bancos e tem financiamento externo, que administra o Banco Central, que tem reservas e que é responsável por mais de 60% da arrecadação, embora não seja prestador de serviço direto à população. Estados e municípios dependerão de aporte de recursos do Tesouro Nacional. Mas as 2 grandes confederações que atuam em prol dos municípios já estão fazendo esse trabalho no Ministério da Economia, na Câmara e no Senado, que é a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Prefeito, para a gente encerrar, caso não haja um avanço ali no final do mês, né, em relação ao governo do Estado, assim como aconteceu em São José dos Campos, o senhor, como representante de Jacareí, pensa em buscar a justiça também, de alguma forma? Olha, o único caminho possível hoje desenhado na justiça é tentar que o Tribunal de Justiça crie exceção à regra do governo do Estado. Se o Tribunal de Justiça, analisando a decisão do governo do Estado, entender fragilidade nos elementos, na pesquisa, nos dados, na base técnica e autorizar os municípios, nós podemos partir, sim, desde que o Tribunal de Justiça entenda que é possível ter uma norma específica. Qualquer aventura a cargo do Poder Executivo vai ser infalivelmente objeto de discussão judicial. E acho que a última coisa que a gente pode estimular nesse momento é
judicialização de uma questão tão complexa. Se já é difícil para os executivos, com seus múltiplos profissionais, que dão suas opiniões, que participam dessas tomadas de decisões, delegar para o Poder Judiciário me parece que é um caminho que devemos evitar ao máximo. Sempre critiquei a judicialização de questões de governo, de questões políticas. Jamais serei eu a incentivar qualquer tipo de judicialização. Tem que ficar no âmbito dos poderes executivos, municipal, estadual e federal. Tá certo. Prefeito, muito obrigada pelas informações, pela sua entrevista aqui no Portal MEO. Disponho, estarei sempre à disposição, é só nos procurar. Obrigada.